livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 42, perante a instrução. Em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Cultura atendida, progresso mais fácil. Solidarizar-se com os empreendimentos que visem a alfabetização de crianças, jovens e adultos. O alfabeto é o primeiro degrau de ascensão à cultura. Pugnar pela laicidade absoluta do ensino mantido oficialmente, esclarecendo os estudantes, sejam crianças ou jovens, sempre que necessário, quanto à conveniência de se absterem cordialmente, quando possível, das aulas e solenidades de ensino religioso nos institutos de instrução que veiculem noções religiosas contrárias à doutrina do Espiritismo. O lar e o templo são as escolas da fé. Aperfeiçoar os métodos de ministração do ensino doutrinário à mente infantil, buscando nesse particular os recursos didáticos suscetíveis de reafirmarem a seriedade e o critério seguro de aproveitamento na elaboração de programas. Na Academia do Evangelho, todos somos alunos. Renovar as matérias tratadas nos programas de evangelização segundo orientações atualizadas. O Espiritismo progride sempre. Dedicar atenção constante à melhoria dos processos pedagógicos, no sentido de oferecer aos pequeninos viajores recém-chegados da espiritualidade a rememoração necessária daquilo que aprenderam e dos compromissos que assumiram antes do processo reencarnatório. Quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Dispor o problema da educação com Jesus acima dos interesses de sociedades e núcleos, unificando sempre que possível os trabalhos esparsos, imprimindo maior relevo às obras de evangelização no preparo essencial do futuro. A educação da alma é a alma da educação. Portanto, ide e ensinai. Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, né, Cris? Todos esses temas que André Luiz traz para a gente aqui, eles são muito... trazem um processo de reflexão muito grande, né? Mas a nossa conduta perante a instrução, eu acho que vai dizer da gente compreender também a nossa responsabilidade aqui, né? Porque a instrução, ela diz muito dessa questão da gente se capacitar para a gente sair do lugar de como que a gente diz? De submissão e até de compreender melhor as leis de Deus também na nossa vida, né? Aí eu começo hoje, Cris, trazendo assim, André Luiz já traz, né? Uma primeira frase aqui dizendo: cultura atendida, progresso mais fácil. Quer dizer, a instrução, ela é um caminho do progresso e torna esse progresso mais leve para a gente caminhar sobre ele. Mas o que a gente precisa entender? Não é o fato da gente ter diplomas universitários que vão fazer a gente progredir moralmente. E aí eu queria já trazer nesse início uma questão para a gente conversar um pouquinho, né?
o Espiritismo ele traz um código de ética e de moral que conduz a gente também para esse progresso, né, individual. E falar em nome da doutrina é aceitar esse código para a nossa vida. Então, a gente se instruir no sentido pleno dessa palavra como cristãos é a gente aprender a usar esse código ético-moral no nosso dia a dia também, né? E é muito interessante quando você traz isso, né, Rose? Porque se a gente parar para pensar, o ser que ele tem essa moral e essa ética já instalada assim dentro dele, ele vai compreender a vida e todas as questões que a vida, né, se desdobra diante dele, num contexto muito maior do que aquele momento terreno, né, da matéria ali, né? Então, eu acho que aí é que está a grande mudança das ações, porque o ser que compreende, né, e absorve e instala isso dentro dele, a postura dele de vida, né, diante de qualquer desafio ou diante de qualquer situação, ela é um exemplo, ela é diferente, porque ele vê aquele momento num contexto muito maior do que talvez aquele que ainda esteja num processo para isso não veja, né? Então é justamente isso, o seu exemplo, a sua ação, ele é diferente, né? Do que simplesmente as necessidades terrenas básicas, né? Vamos pôr assim. É verdade. E quanto mais, né? Quanto mais um povo, uma nação, um indivíduo, ele é instruído, menos chance a gente tem também de ser manipulado, né? Igual a gente falou anteriormente. E a proposta do Kardec é de liberdade e não de aprisionamento. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o fato da gente buscar o conhecimento não é para a gente travar uma luta, uma batalha de orgulho, de vaidade, né? Ah, eu sei mais, eu conheço mais, mas é simplesmente para que a gente possa ter clareza daquilo que é a verdadeira mensagem. E a gente não seja manipulado, né? Tem uma passagem no Evangelho que fala dos falsos profetas, né? E ela vai falar que na transição, que é esse momento que a gente está vivendo, o mais comum é a gente se deparar com esses falsos profetas, né? E como é que a gente vai identificar isso se a gente não conhece a mensagem, se a gente não se capacita através da nossa busca íntima, né, individual, para o conhecimento daquilo que é espiritual, a gente acaba ficando perdido com relação a isso também, né? Então, a gente, hoje em dia, precisa ficar muito atento, porque as coisas do mundo, elas tendem a nos consumir. Se a gente não tiver consciência daquilo que a gente veio fazer aqui, a gente se perde nas facilidades do mundo. E aí a gente fica também perdido nessa nossa essência, né? O que a gente é de verdade? A gente é um ser espiritual, a gente é um humano, a gente fica perdido nisso, né? Então, a gente precisa, sim, buscar esse conhecimento, nos capacitarmos, e aí a gente volta o nosso olhar também para a instrução regular, né? A alfabetização, que ele usa esse termo aqui também, mas a educação, ela passa por esse caminho da instrução. Então, a gente precisa, de todas as formas, nos... como é que a gente vai dizer? Eu não quero repetir a palavra, mas acaba que não veio outra, né? Mas a gente se empenhar para que cada vez mais a educação
no sentido, usando essa palavra educação, né, como instrução, ela seja, ela chegue para todos, né? E a gente está falando aqui da instrução escolar mesmo, né? O ser humano, quando ele aprende essa instrução, que é um passo para a sua libertação, ele vai ser também mais capaz de ser melhor dizendo, né, menos manipulado pelas mídias, né, pelos políticos, por essa questão mesmo de saber discernir o que é o certo do que é o errado, né? E é muito interessante quando a gente vem falar, né, da nossa conduta espírita perante a instrução, né? Porque, como você disse, né, a instrução, ela liberta, né, o homem, pois ela vai dar noção de todos os acontecimentos que estão passando diante dele, que ele tem uma causa e um efeito. Já a manipulação, ela utiliza muito o medo, né? Desde os primórdios, para se manipular, jogava alguma questão ali que envolvia o medo. E quando você tem a instrução, você transforma esse medo em conhecimento. Então, você tem o domínio da situação. E aí, se a gente for até assim pensar em termos espirituais, né, o Espiritismo mesmo nos mostra, né, a imensidão de coisas que até algum tempo atrás estava atrelada a fenômenos, eram fenômenos naturais, mas se tratavam como sendo uma coisa assim sobrenatural, maravilhoso, né? E aí, através da instrução, do conhecimento, a gente vê que ali não tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural. É um fenômeno natural que tem uma causa e tem um efeito. Então, eu acho muito, muito importante aquela frase do Espírito e Verdade, que ele diz para a gente. Aliás, ele nos advertiu com muita segurança, né? Espíritas, instruí-vos, né? Que é um dos primeiros mandamentos, né? Que vem bater bem da importância, né? Da instrução. Isso eu estou falando aqui no cunho espírita, no cunho espiritual. Mas isso serve para todo o contexto da vida da gente, da nossa reencarnação. Como é importante a gente sempre procurar o conhecimento, a instrução diante de qualquer fato, para que o medo não se instale na gente, que é a porta de entrada da manipulação. E aí, interessante você trazer essa questão, né, da diferença entre a gente compreender o que é ser manipulado, né, e o que é ter conhecimento para poder discernir as questões que a gente precisa fazer na nossa vida, né? E aí, André Luiz vai trazer uma questão aqui importante, né? No item 3, ele vai falar da gente lutar, né? Da gente se esforçar, da gente... ele usa até um termo assim, da gente pugnar, né? Que é a gente travar um combate até, né? Então, assim, pela laicidade do ensino mantido oficialmente. E eu acho importante a gente falar sobre isso, né, Cris? Porque eu acho interessante, assim, a escola, ela tem tantas funções, né? A escola que a gente diz é essa escola convencional, né? Essa escola onde a gente aprende a alfabetização, a gente aprende os conhecimentos das disciplinas, né? Ela já tem tanta atividade, né? Ela já tem tanto compromisso, como que ela iria ser uma escola ainda, acima de tudo, religiosa? E no sentido religioso que eu digo, de ter uma denominação. E a gente vê que isso acontece, né? Tem muitas escolas que são católicas, tem escolas que são protestantes, então a gente vê que isso acontece. Mas eu penso que se a gente quiser realmente fazer valer uma instrução formal de qualidade, eu acho que não deveria ter esse nome,
essa denominação, mas sim deveria ter um compromisso moral acontecendo ali, né? Então vamos imaginar o tempo que se perde às vezes doutrinando indivíduos dentro de uma escola. E eu digo isso que é um tempo que se perde porque a obrigação de conduzir para uma crença é da família, não é da escola, né? É a família que tem que ter esse papel. Poderia estar sendo melhor usado esse tempo, né? No combate às violências, que é o bullying que acontece e cada vez aumenta mais nas escolas, né? E por que a gente usa essa expressão? Hoje em dia está tão corriqueira, né? A gente até brinca, tá fazendo bullying comigo. Mas bullying, ele tem uma denominação que é muito específica. Acontece entre os pares, dentro das escolas, e é de aluno, né? De crianças, de jovens, de adolescentes, de um para o outro, né? Por exemplo, não tem bullying de aluno com professor, de professor com aluno, isso é relação de abuso, né? Então, tem outro nome, mas o bullying é entre os pares. Então, assim, a escola se dedicar ao cuidado moral, e aí não precisa de uma denominação religiosa para isso. Ela vai estar cuidando, sim, de um aspecto importante dentro da sua área, né? Então, quando a gente vai falar disso, e eu acho bacana André Luiz trazer isso, né? Porque na época que o livro foi ditado por ele, Oswaldo Vieira, não tinha nem essa expressão bullying, nem acontecia isso, né? Mas eu estou trazendo ela aqui só para dizer que o que era mais recorrente na época era querer ensinar uma doutrina, e geralmente era o catolicismo, né? Eu vou trazer aqui um depoimento meu, assim, né? Eu sei que não é a questão aqui da gente ficar falando da gente mesmo, mas às vezes a gente traz que fica mais claro, né? Eu, por exemplo, no período da educação do ensino fundamental, eu tinha aula de ensino religioso e era com um padre. E foi muito assim desafiador para mim, porque ele levava, não sei nem o que era que ele levava, ele batia na mesa com o negócio, a gente estremecia, estava tipo quinta série, né? Você estava saindo daquela coisa da tia, né? Tia carinhosa na sala de aula, aí você vai para quinta, na minha época chamava quinta série, né? Do ensino fundamental. E ele chegava, eu lembro, nossa, eu me lembro muito, era numa segunda-feira, então era tenso, porque a gente ia à missa no domingo, a minha família era católica, aí você ia à missa no domingo e ele levava o panfletinho da missa que você tinha tido no domingo para fazer na segunda-feira, então ficava todo mundo disperso e nem todo mundo era católico ali, mas ele ficava muito nervoso. E aí ele fazia coisas que não condiziam com o cristianismo, com aquilo que ele estava falando, que era a mensagem de Jesus, sabe? Ele batia na mesa, ele gritava. Nossa, até hoje, assim, eu fico um pouco constrangida de lembrar disso, mas eu acho que é importante a gente trazer. Até para dizer, olha, não vamos confundir uma coisa com a outra. Escola religiosa é outra coisa, né? Então, assim, é a gente lutar por isso mesmo, né? Uma coisa é a nossa fé, outra coisa é a nossa instrução formal. Elas não têm que estar dissociadas, mas dentro da escola a gente tem que aprender condutas morais, intelectuais, e não religião, né? Então, eu me estendi um pouquinho aqui, porque eu sou assim, eu sou a favor de, na escola, a gente ter diversidade, né? Com respeito, responsabilidade. Então, se tiver que ter uma aula de ensino religioso, por exemplo, que ela seja de inclusão, de diversidade, de trabalhar as diferenças, né? Esses valores morais. Então, eu acho que isso é bem interessante, né? E perfeito, né? Você falou uma palavra aí que toca muito, né? Individualmente quanto coletivo,
que a gente ainda apresenta muita dificuldade ainda em conviver, que é a diversidade, né? E quanto aqui no livro, nesse tópico, ele diz, o lar e o templo são as escolas da fé, a gente tem que reflexionar muito sobre essa diversidade, né? Porque eu penso, Rose, que quanto a gente começa a compreender e enxergar essa diversidade, ou seja, essas diferenças que a gente está convivendo a todo instante, e que elas são muito, talvez muito diferentes do meu modo de pensar, do meu modo de agir, e que a gente percebe que a minha verdade não é a única, a gente abre possibilidades, né? E eu acho que a dificuldade está nisso, né? Abrir essa possibilidade de ouvir, da escuta, de compreender, de se instruir sobre aquilo, né? E eu acho que quando a gente tem essa compreensão, a gente vai criando uma identidade para a gente, né? Eu vou criando a minha identidade. E quando eu tenho essa minha identidade, ela é atrelada a uma responsabilidade. A minha responsabilidade diante dessa diversidade, diante desse mundo de diferença que apresenta para mim. Então, eu acho que, mas aí como que a gente faz se eu acho aquilo errado, eu tenho isso dentro de mim? Quanto você se torna esse ser mais amoroso na questão de olhar, de escuta, de compreensão, tem uma ferramenta que ela é maravilhosa, que é o amor, né? Eu acho que o amor, ele nos faz entender que, apesar de sermos diferentes, de pensarmos diferentes, ele traz uma compreensão de progresso, porque eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo ser uma pessoa empática, eu consigo conviver com as diferenças, tendo a minha identidade e tendo a minha responsabilidade. Então, eu acho que Jesus trouxe essa proposta para a gente é que não sabe sublimar essa proposta, né? Que é o amor. Cris, e essa palavra que você traz, né? Que não é uma palavra, é muito mais do que isso, né? Que é o amor. Pedro já disse, né? Ele fala, eu sempre falo isso, né? Sempre que eu posso eu lembro, eu acho que é para eu lembrar mesmo, né? Para mim, para minha vida, né? O amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? Então, assim, por mais que a gente cometa equívocos, se a gente aprende a amar, a gente, a lei de Deus, ela nos possibilita a evolução a partir do bem que a gente faz, né? Desse amor que a gente vivencia. E ela não fica focada no mal que a gente fez, mas sim na transformação que a gente vai realizando com a gente mesmo, a partir desse amor em que a gente faz tudo, né? Então, se a gente colocar isso em primeiro plano na nossa vida, o resto tudo vai se encaixando, né? Foi bom você trazer essa lembrança, né? Do quanto que o amor transforma tudo. Inclusive, facilita a nossa caminhada, né? Porque tudo que você vai fazer, se você coloca primeiro o amor, o resto está resolvido, né? O resto vai de alguma forma, vai se estabelecer, né? E aí, André Luiz vai trazer para a gente também a questão, né, ele vai falar agora, ele falou do ensino formal, né, das escolas, da instrução de uma forma geral, e ele vai falar também desse conhecimento doutrinário do evangelho. Então, a frase que ele coloca aqui, né, na academia do evangelho, todos somos alunos. Ou seja, não tem aquele que tem o saber absoluto, é igual você disse agora há pouco na sua fala, né? Se a gente aprende a lidar com as diversidades, eu aprendo que a minha verdade ela não é a única possível, né? Então, o Evangelho, ele traz essa compreensão de que a gente precisa expandir o nosso conhecimento. E é preciso que a gente adapte também o ensino ao tempo em que a gente está, para a gente não correr o risco de
cairmos aí no desinteresse geral. E isso a gente fala para todas as áreas do conhecimento, da instrução, da educação. Tanto a instrução formal, o conhecimento formal das escolas, das universidades, quanto também do conhecimento do Evangelho. Então, a gente vai trazer isso para, por exemplo, as escolas de evangelização. No tempo da tecnologia, se a gente ficar só analógico, porque a gente não consegue dar conta, a gente vai criar um distanciamento. Se as nossas aulas, por exemplo, de evangelização para falar de Jesus, continuam sendo um desenhinho que eu levo para a criança colorir, olha, nós estamos parados no tempo. Né? Não é que a gente vai ter que levar um aparato tecnológico, porque eles já têm acesso a isso, mas trazer de uma forma lúdica também esse conhecimento para as nossas escolas de evangelização, né? Então, eu acho que tudo é se adaptar ao tempo em que nós estamos, inclusive esse conhecimento do Evangelho também. O Evangelho não muda. O que muda é a forma da gente trazer ele para as nossas crianças, para os nossos jovens. Né? Então, a gente, por exemplo, na nossa casa, nós temos uma mocidade espírita virtual, porque a nossa casa é virtual. E a gente precisa trabalhar, entender, conhecer os recursos virtuais que nós temos, até para atrair a atenção deles, né? Então, assim, trazer a participação deles, buscar novas ferramentas, que eles se sintam atraídos. Então, isso tudo também faz parte desse processo, né? Desse processo de crescimento. E como é importante, né, essa adaptação com o tempo, né? Porque a evolução, ela dentro da lei do progresso, ela afeta mudanças profundas no planeta, né? Então, o progresso é um processo inovador, pois a cada nível de evolução do homem, né, a cada ida e vinda do homem, ele traz a sua bagagem, e aí ele vai adquirir novas bagagens. Então, ele tem a possibilidade de aprender, de vivenciar a busca de soluções cada vez mais desafiadoras, com essa adaptação do tempo, né? A gente, você leu uma mensagem antes da gente iniciar o podcast, que a gente faz a nossa prece, eu estava pensando aqui, falou da palavra, né? Então, é muito importante isso, né? Até a base é a mesma, mas a forma que você usa a palavra, a forma que você comunica, a forma que você coloca uma palavra, ela tem que estar atual, de acordo com o tempo, né? Até para a compreensão, porque o espírito, ele volta com mais bagagem, com mais vivência, então ele já tem um conhecimento, aquilo que ele adquiriu é dele, ele está aqui para ele adquirir mais, então tem que ter essa questão da evolução inserida na lei do progresso. É verdade. E eu acho que é importante, quando você traz a lei do progresso, né? A gente também entender que tudo evolui, né? E o conhecimento também precisa evoluir, a instrução, a forma como a gente aplica ele. E essa lei, ela é tão importante que ela é uma lei natural, é uma lei de Deus, né? E está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 8º, falando exatamente sobre isso, né? Tem um capítulo que é da lei do progresso. E aí, interessante, né? Na questão 780, Kardec pergunta assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E aí os espíritos vão falar, olha, decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Então,
é como se fossem duas, né, duas possibilidades da gente progredir, mas uma depende da outra. Então, precisa do progresso intelectual e precisa do progresso moral, né? Então, assim, a questão seguinte, ele vai falar assim, como que o progresso intelectual engendra, ou facilita, ou possibilita, né, o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então, assim, é interessante quando eles vão trazendo isso, né? O quanto que uma coisa está ligada à outra. A gente sabe que a lei de Deus está na nossa consciência, mas quanto mais a gente tem conhecimento intelectual, mais a gente vai aprendendo a discernir para usar essa lei de forma correta, né? Porque antigamente a gente tinha questões que eram tidas como naturais, né? Então, vou pegar uma situação que é assim, drástica, né? Vamos pegar um extremo. Quando homens eram escravizados, para algumas pessoas era natural, porque se todo mundo faz, então quer dizer, está na lei do homem, né? É possível que isso faça. Então é preciso vir o conhecimento para falar, olha, não, ninguém pode escravizar ninguém. Apesar disso, já está na lei de Deus, né? Que a gente tem que proteger uns aos outros, né? Então, ali, a gente tem já nas leis de Deus essa questão bem consolidada, mas o homem vai se esquecendo, então precisa ter esse conhecimento para trazer uma consciência maior de que ele está fazendo uma coisa errada, né? E até hoje a gente vê pessoas se equivocando por falta desse conhecimento intelectual, né? Pessoas seguindo orientações equivocadas. Então, a gente vai pegar lá, desde coisas simples, né? Joana de Ângeles, ela tem uma questão interessante, né? Sobre a questão da mudança. Daqui a pouco eu lembro aqui, até para trazer, que a gente precisa reformular conhecimentos para que a gente consiga mudar de verdade, mas para isso a gente precisa olhar onde que a gente está se equivocando, né? E o que a gente depreende disso que Joana de Ângeles diz, né? Que a gente precisa olhar até para as superstições que os nossos pais, os nossos antepassados iam trazendo para a gente, né? Deixar um chinelo virado causa uma doença. Passar debaixo de uma escada acontece isso e aquilo. O que faz a gente acreditar nisso? A falta de conhecimento, né? Até essa questão mesmo, né? Ingerir um produto tal com produto tal, a manga com leite dá uma congestão. A gente vai vendo que não é isso que acontece, né? Às vezes a pessoa, ela fez algum movimento, coincidiu com isso, e aí, entre aspas, né, pela ignorância, pela falta de conhecimento sobre aquilo, associou-se o fato a isso, né? Mas aí o que levou ela até aquilo foi outra questão, que a ciência foi descortinando, né? Então, e a gente vai vendo também que aquilo que a gente acredita, a gente plasma, né, mentalmente, a gente vai criando possibilidades daquilo acontecer. Então, não é o fato de eu passar embaixo de uma escada que vai me trazer situações ruins na minha vida. Às vezes, eu focar o meu pensamento em situações ruins. Eu fico tão ligada àquilo, eu acredito tanto naquilo, que eu acabo construindo aquilo, né? Plasmando aquilo. A gente diz plasmar, né? É uma construção mental que eu vou criando. Então, assim, só para, né, te passar aí a palavra também, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? E nessa questão que eu trouxe, né, como é que o progresso intelectual engendra o progresso moral, os espíritos vão complementar dizendo assim: o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos.
Então, lá nos primórdios, a gente não tinha ainda um livre-arbítrio pleno. Deus levava em conta tudo a partir da nossa ignorância. Ele sabia que a gente ainda não tinha condição de escolher entre o bem e o mal de forma plena, mas hoje em dia a gente já tem. Então, todo esse conhecimento, ele veio para nos trazer clareza sobre aquilo que a gente precisa fazer, sobre o bem e o mal, né? Então, acho que é importante a gente ter essa certeza de que a lei do progresso é uma lei de Deus e que o Espiritismo progride sempre, como André Luiz traz aqui para a gente, né? E é muito importante, né, a gente ter essa consciência de que a lei do progresso, né, ela vai trazer essa mudança latente assim na Terra, né? E é constantemente. Enquanto você disse aí da questão do mito, né, da manga e o leite, né? Você vê que é um mito, uma questão que ele vai aonde? O que ele desperta? O medo. Se eu misturar os dois, eu morro, porque o que me passava, eu peguei essa fase, o que me passava era assim, se você comer, você pode até morrer com isso. E aí eu ficava pensando, gente, mas ele batido, né? Tipo uma vitamina, é tão refrescante no calor, é tão gostoso, não tem como matar. E aí um dia eu lembro que eu fui olhar, né? Fui pesquisar até para saber, e está lá atrás, está lá no Brasil, colônia, né? Porque os senhores de escravos, só para. Eu acho legal a gente saber, porque a gente vai descortinando e vai passando, né? Os senhores de escravos, eles não queriam que os escravos bebessem o leite, porque o leite era caro, né? E era onde eles tinham, era um dos recursos que eles tinham. Eles traziam, aliás, recursos para suas propriedades com a venda do leite. Agora, a manga, ela dava em abundância, né? Tinha vários pés lá, manguezal. Então, eles poderiam comer a manga, mas beber o leite, não. Então, eles criaram isso, ó, através do medo. Não pode se misturar, porque é prejudicial. Então, come só a manga, não bebe o leite. Então, você vê o que é a falta do conhecimento. Com o passar do tempo, né? Esse vir e ir das reencarnações, esse mito foi se descortinando, não existe mais isso. Quando a gente fala, a gente até acha engraçado, a gente ri, porque a gente tem conhecimento de quanto que aquele alimento é cheio de nutrição para o nosso corpo, tanto a manga quanto o leite, né? Então, acho que é isso. Aí a gente percebe o progresso do espírito diante de um mito, diante de um fato que todos nós conhecemos e sabemos, e que hoje a gente, com esse conhecimento, com essa instrução, a gente chega a achar até engraçado, né? E olha que bacana, né, Cris? Você foi buscar, né? Foi buscar a explicação para isso e compartilhando aqui com a gente, né? Olha só o quanto que isso desconstrói questões que são, às vezes, seculares, né? Que vão passando de geração em geração e a gente só absorve aquilo e simplesmente faz o que está sendo dito para fazer. E olha o quanto que, com o conhecimento, a gente amplia o nosso olhar e a gente tira essas amarras, né, que vão sendo colocadas na gente, né? Então, olha só, quando você traz isso, você fala assim, olha, tinha um interesse ainda até comercial ali, né, que ia para além até da ciência, né, era um interesse único e exclusivamente financeiro, né, comercial dentro disso. E é o que muitas vezes a gente vê acontecendo, né? E essa questão, né, que eu ia comentar, né, que eu cheguei a comentar, né, tá no livro Psicologia do Evangelho, da Joana, né, eu vou trazer a frase aqui, porque eu acho ela tão interessante. Ela fala assim, olha, a purificação é uma limpeza, é uma retirada de impurezas
daquilo que impede a manifestação do nosso espírito. Então, são essas crenças que a gente vai construindo e que a gente não busca o conhecimento de que elas significam de verdade e para que elas... E a que elas estão me servindo? Para que eu ainda estou usando elas, né? E olha, tem coisas que vão até, né, adentram as salas de aula, já que a gente está falando de instrução, né? Adentram o nosso campo de conhecimento dentro da doutrina, passa por um processo religioso, igual você disse também, né? Do medo. Então, eu vou dizer isso para que o outro tenha medo e ele não questione, ele nem busque saber por que não pode, porque se ele buscar saber também, ele vai ser punido de alguma forma, né? Então, a gente precisa trazer isso até para dentro do movimento espírita mesmo. E a gente ir questionando as questões, né? Então, a gente não ir cegamente fazendo o que todo mundo está falando para fazer, sem um questionamento, sem uma reflexão íntima, né? O questionamento que a gente diz aqui não é a gente ficar apontando o dedo e tudo a gente contestar, porque senão a gente fica aquela pessoa também intransigente, que contesta por contestar, a gente não sabe nem do que a gente está falando, mas é buscar o conhecimento para internamente a gente conseguir refletir, né? Então, a gente se perguntar, olha, será que é só o passe mesmo que pode reequilibrar a minha energia? Será que eu tenho que ir lá naquela instituição, porque é aquela instituição que vai me curar, me livrar de certas coisas, né? Usar também, trazer para o conhecimento intelectual essas questões, né? O que eu estou aprendendo aqui? Para que isso vai ser útil na minha vida? Às vezes a gente não tem a clareza naquele momento, mas em algum momento a gente vai saber para que aquilo serve, né? Mas é preciso que a gente se aproprie do conhecimento para a gente fazer essa reflexão. E aí, eu costumo dizer muito aqui, né? Por exemplo, os meus filhos, né? Eu falo assim, olha, às vezes a gente não sabe naquele momento para que aquele conhecimento serve, mas quando a gente menos espera, a gente está usando ele, se apropriando dele, e ele está sendo útil de alguma forma. Então, o mínimo que vai acontecer é se apropriar de um conhecimento e que talvez você vai precisar dele quando você menos esperar. Então, a gente, por exemplo, a própria história, né? O quanto que a gente está negligenciando o conhecimento histórico do nosso país, das nossas vivências, e a gente está repetindo questões que já eram para estar resolvidas no campo até moral, né? Por quê? Porque a gente negligencia um conhecimento. Então, assim, quanto mais a gente unir conhecimento intelectual e conhecimento espiritual, mais fáceis vão sendo tratar de certas questões. E aí a gente vai levar isso, né, no campo da intelectualidade mesmo, das escolas, né? Voltando aí àquele tema que a gente estava falando, ensino religioso. Olha só, quando um professor ele leva para a sala de aula a sua conduta moral legal, de forma plena, sabendo o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, ele vai levar o conhecimento dele religioso sem falar de religião. E muitas vezes ele vai ter muito mais facilidade de lidar com esse aluno desafiador do que ele ficar querendo impor questões que são da crença dele, né? Então, acho que unir esses dois campos de conhecimento é muito importante, mas com coerência, né? Sem a imposição, sem achar que a minha verdade é a verdade absoluta. Eu acho que
a crença de uma pessoa, levando ela para esse campo, né? Crença no sentido de que conhecimentos morais eu vou construindo a partir da minha fé religiosa, quando eu uso ela dentro do meu campo de atuação da profissão, eu também tenho um recurso bom para trabalhar aí, né? Dentro das escolas, já que a gente está dizendo aqui de instrução. E é muito interessante quanto o André Luiz ele traz aqui para a gente, né? Quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o seu aprendizado. Então, se a gente pensar, né, Rose, que ensinar vai ser uma das melhores formas da própria pessoa que ensina, ela compreender melhor, porque tem pesquisa já sobre isso, que uma das formas melhores do cérebro compreender é ensinando. Então, ou seja, é você compartilhando, é você dividindo já o seu conhecimento que você tem sobre o assunto, você compartilhar. Olha que coisa bacana e interessante, né? E eu acho assim, porque esse ato de você repassar o seu conhecimento, o que acontece? Força você a pensar, né? Na hora que você vai repassar, você tem que repensar aquilo que você está passando. Então, você repensa melhor aquele conteúdo, né? E aí, isso vai fazer o quê? Vai aumentar ainda mais a sua forma de compreensão. Eu acho isso muito bacana. Você compartilha e ainda você ganha muito por compartilhar, né? Então, eu fico pensando nessas questões de você dividir o conhecimento, seja no cunho religioso ou seja nas próprias escolas, a questão de você formar os grupos de estudos, né? Que é para você compartilhar esse conhecimento junto com seus pares, né? Você vê, agora eu vou dar um exemplo aqui meu pessoal. A gente tem o nosso grupo, né? Na segunda-feira, o Livro dos Espíritos. Eu já li o Livro dos Espíritos, não sei se uma ou duas vezes, não sei, mas eu já li. Então, vamos pôr que foi uma vez. Eu estou fazendo o grupo de estudo, então eu estou estudando ele, vamos pôr, pela segunda vez. Está sendo muito diferente. Diferente no sentido de riqueza para mim. Por quê? Porque eu estou compartilhando com mais pessoas, né, no grupo de estudo ali. Então, tem questões que o meu livro é bem velhinho, então ele é todo escrito, estava marcado das outras vezes. E aí, nessa vez, eu falo assim, gente, olha o que eu anotei aqui. Olha o que está dizendo essa pergunta. Às vezes eu estou no grupo, mas eu estou olhando isso, eu estou encantada com aquilo. Ou tem uma questão que eu não fiz anotação nenhuma. E eu penso assim, gente, como é que eu estudei isso aqui e não fiz anotação? Olha essa pergunta, quanta coisa. Então, a gente percebe a importância e a riqueza que é essa proposta, né? Ele não pode ficar retido, né? O que é retido, ele enferruja, ele acaba, né? A gente tem mesmo que compartilhar, que dividir. Então, assim, eu estou dando meu depoimento para mim, Cristiana, a importância dentro do cunho religioso de você fazer um grupo de estudo. Para mim é enriquecedor. E você está trazendo isso, né, Cris? Me fez lembrar uma frase, né, que eu não sei nem se tem autor dela, alguém disse, e fica aí com esses autores desconhecidos, né, que a leitura, e a gente pode trazer o conhecimento, né, não muda o mundo, muda a pessoa, e a pessoa vai transportando aquilo para outros, e aí o mundo vai mudando, né? Então, essa união que você traz, né, de pensamentos que tem que ser valorizada, né? E a gente está tão perdido hoje, né, que essa palavra dá até um nervoso da gente falar, né? Polarizar, essa coisa de tem uma verdade que é daqui, uma verdade que é daqui, e ninguém se entende em lugar nenhum, porque não existe essa verdade que é absoluta, né? Isso é um equívoco do homem. Quer dizer, a gente está regredindo quando a gente traz isso. O próprio Jesus,
quando trouxe, né, há 2000 anos atrás, a possibilidade da gente dialogar e de não ter uma verdade absoluta. Então, ele traz na lei, né, olha, a lei manda fazer isso, o que você acha? Aí ele fala assim, olha, eu entendo, a lei manda fazer isso, mas quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele está dizendo isso, olha, gente, não tem uma verdade que é absoluta, você precisa analisar o seu contexto. Você não pode querer avaliar o outro pela sua ótica e por essa regra que foi construída de algumas formas até rígidas, né? De uma rigidez de um ser humano que vai contaminando aquilo tudo, né? Porque a lei de Deus é uma lei de flexibilidade, né? Por isso que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é que a gente não vá ter que responder pelos nossos atos, de forma nenhuma. Tanto que Jesus disse, vais e não voltes a pecar, você está pecando. Isso que você está cometendo é um crime diante da lei de Deus. Mas não são esses homens que estão aqui que têm a capacidade de te avaliar com relação a isso. Não é a verdade deles que é absoluta, né? Então, acho que é interessante trazer isso, né? E aí, para encerrar aqui, né, esse último item que ele traz, ele fala: a educação da alma é a alma da educação, né? Então, a gente aprender a se educar moralmente. Eu acho que isso é uma questão importante. Bezerra de Menezes, né, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, para quem não conhece, né, a doutrina espírita, ele é muito conhecido, ele foi médico aqui na Terra, e ele é um espírito que foi convidado a Maria a estar em outros mundos mais elevados, e ele pediu, né, para ficar aqui, enquanto tivesse uma alma chorando no mundo, né, ele queria ficar aqui ajudando a gente a vencer as nossas limitações, e ele está aqui ainda mandando as mensagens para a gente. Ele fala da união dos espíritas, né? Fala de uma unificação, mas não de uma unificação no sentido de ter uma única verdade, mas que a gente pudesse compartilhar essa verdade que é a lei de Deus de uma forma mais harmoniosa entre nós, né? Então ele fala assim, olha, a união dos espíritas é ação que não pode ser postergada, e a unificação é o laço de segurança nessa união. Então, unirmos em pensamentos, em sentimentos, mas principalmente entendendo que a gente tem possibilidades de estar aqui nesse mundo, trabalhando juntos, buscando esse conhecimento do Evangelho de Jesus, mas principalmente levando para onde quer que a gente esteja a nossa transformação moral, o nosso bem, o nosso amor, que eu acho que é isso que vai fazer também essa conduta espírita perante a instrução ser algo mais possível de acontecer, né? Eu também completo aí, né, que a gente reflita, né, sobre essa promoção, né, sobre a divulgação, né, a nossa responsabilidade entre a gente instruir e compartilhar, né, esse conhecimento adquirido, né, de uma forma bem efetiva. Efetiva primeiro dentro de nós, o trabalho tem que ser primeiro nosso, né? E assim a gente compartilhar. Eu acho que as palavras são importantes, mas, como diz, o exemplo arrasta, né? Então, naquele mínimo exemplo, a gente possa demonstrar o nosso ser transformado para o bem. Eu acho que é a melhor forma da gente consolidar e exemplificar o conhecimento e a instrução adquirida por nós, através, muitas das vezes, do nosso esforço, né? Porque, às vezes, é muito difícil certas questões, mas não é impossível.
É isso aí, Cris. Então, terminamos hoje mais uma mensagem importante do livro Conduta Espírita. Uma ótima semana para você e muito obrigada. Eu que agradeço, Rose. Um abraço para você e para todos.